Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Caio, sou suporte aqui do sistema Terraplex, tá? Vou estar passando aqui para vocês hoje um treinamento, né? O sistema não é um sistema difícil, tá? De estar mexendo, é um sistema prático, né? Rápido de estar utilizando, tá? Vou estar fazendo então um treinamento direto ao ponto, né? Mostrando aí todas as funções, como vocês podem estar utilizando todas as ferramentas aí, né? Do sistema, tá bom? Se vocês ficarem com alguma dúvida, eu vou deixar aqui embaixo, né, na descrição, tá? Todas as nossas redes sociais, tanto Instagram, né, e YouTube, onde que vai ser postado também esse vídeo, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, pode estar entrando em contato com a gente por lá, tá bom? Bom, vamos começar aqui então, né? Já ir direto aqui pro treinamento. Primeiro a gente tem que fazer aqui então, né? Vai ser criado aí, né? Você fazer a criação, né? Do seu usuário. A partir do momento que você entrar aqui, já vai estar tudo configurado para você. E você vai vir primeiro, então, tá fazendo aqui o cadastro, né, no financeiro, tá? A gente tem cadastro do Frota, tem cadastro do financeiro, temos aqui a parte de vendas, né, suprimentos, parte de empregados também, né, vai ter colaboradores aí. Aqui em parâmetros, né, temos aqui parte de contratante. Depois eu vou mostrar um pouquinho mais, porque seria mais uma parte mais técnica, né? Então depois eu mostro como funciona essa parte, tá? Também tem os relatórios, tá? Eu vou estar gravando em um vídeo separado os relatórios, porque vai ter um pouquinho de dica, né, da parte de gestão. Então eu vou deixar, né, os relatórios, tá, para outro vídeo. Esse vídeo aqui é um vídeo mais técnico mesmo, ensinando todas as funções aqui do sistema, tá? Bom, vamos começar aqui então, né? Vamos começar pelo cadastro do financeiro, tá? Porque aqui no Frota ele vai pedir pra gente, né? Pra gente estar selecionando para qual parceiro, né? Qual fornecedor que a gente vai estar lançando um serviço, por exemplo, né? Então vamos fazer a criação aqui então primeiro de parceiros, tá? Vindo aqui então em financeiro, parte de cadastro, vamos clicar aqui em parceiros, né? Fornecedores e clientes, tá? Vamos clicar aqui então. Já temos aqui alguns cadastrados como exemplo, né? Mas eu vou estar cadastrando um novo, deixa eu só estar excluindo aqui, esses que já tem aqui no caso, elimina selecionado, tá? Vou estar fazendo aqui então a criação de um novo, tá? Eu vou dar uma pausa aqui, antes eu vou mostrar, né, o formulário que mostra pra gente aqui, né, que é solicitado, tá? Aqui em cima já tem um aviso pra gente, né, para não estar fazendo a criação de um fornecedor, né, com o mesmo CNPJ, tá? Por exemplo, você cria aí, né, tenta fazer a criação duplicada, não vai dar certo, tá? Porque ele não vai deixar com o mesmo CNPJ, tá bom? Então a gente precisa preencher, né, com o tipo, tá? Razão social, CNPJ, né, CPF, se for pessoa física, e-mail, telefone, endereço, bairro, cidade, né? O estado aqui já vai puxar quando você colocar a cidade, tá bom? CEP, plano de contas, né? Como eu tinha dito, a gente vai precisar também criar o plano de contas. Eu vou mostrar onde que é feita a criação. É aqui na parte mesmo do financeiro, tá? Só que em outro aba. E observação, tá? Então, agora eu vou estar fazendo a criação, né, desse parceiro aqui e eu já volto, tá? Eu vou estar gerando então uma empresa fictícia para a gente estar fazendo o cadastro aqui e assim que tiver preenchido eu volto para mostrar aqui as informações, tá bom? Certo, retornei aqui então, pessoal, com todos os campos aqui então preenchidos, tá? Antes, mais um aviso também, todos os campos, né, que você for preencher, seja de qualquer módulo, tá? Vai ter então aqui a estrelinha em vermelho. Se tiver estrelinha em vermelho é porque é um campo obrigatório, tá? Então você não pode passar aquele formulário, né, sem preencher o campo. Então é necessário que você preencha aqui, né? Todos que tem um campo aqui com a estrelinha vermelha, você tem que preencher, tá? Bom, chegando aqui então a parte que eu queria explicar, né, que é o plano de contas, a gente vai estar criando, né, na aba mesmo de criação de plano de contas, mas você pode criar por aqui também, tá? Vou até estar mostrando como funciona, tá? Plano de contas aqui então, vamos adicionar um novo, tá? Que vai perguntar então pra gente, registro, né? Data de hoje que a gente fez esse registro. Opa, data de hoje. Tipo aqui então, né? Se é um plano de contas para crédito ou um plano de contas para débito, né? Então vai ser um plano de contas para receita ou para despesa, né? No nosso caso aqui eu vou criar para crédito, né? Porque vai ser o nosso cliente, né? Então vai estar pagando para a gente o serviço que a gente vai fornecer para ele, tá? Plano de contas aqui então eu vou estar colocando como recebimento de serviços. Lembrando que também plano de contas pode ser utilizado para mais de um fornecedor, tá? Então você pode estar criando aí um genérico, ou se você quiser colocar mais detalhado, tá? Vai da sua escolha. Vamos salvar aqui então
E pronto, né? Recebimento de serviço está aqui. Vamos fazer aqui então a criação. Vou salvar, tá? Então pronto, foi lançado esse esse cliente aqui, né, para gente, tá? Então é dessa forma que você vai conseguir lançar clientes e fornecedores, tá? E só um adendo mesmo, se você quiser criar então um fornecedor, é só colocar aqui então o tipo como fornecedor, tá? E preencher os campos, né, da mesma forma como eu tinha preenchido. Vamos dar continuidade aqui então, tá? Foi criado aqui então, a gente pode vir pro plano de contas, tá? Vamos clicar aqui então no plano de contas. Aqui então que a gente fez a criação, né? Recebimento de serviços, tá? Pode ser criado tanto lá, mas você pode vir aqui também, né? E fazer a criação, se você quiser fazer primeiro a criação tudo de uma vez dos planos de contas e depois criar o fornecedor, cliente, né? Pode ser também. Vamos clicar aqui em adicionar um novo. Eu vou colocar ele então como débito, tá? Vamos criar um aqui para despesa. Eu vou colocar aqui então vamos ver, eu vou colocar despesas, tá? Vou colocar um genérico aqui mesmo, só para a gente conseguir dar continuidade aí no treinamento, tá? Então, despesas, vou salvar aqui então, tá? Vou voltar à lista. Pode ser também, né? Mais um exemplo aqui, energia, né? Energia, tá? Como débito, criado no dia de hoje, tá? Pode fazer a criação também conta de água, por exemplo, né? Conta água, débito, dia de hoje, salvar. E você pode então fazendo aí a criação, né, dos planos de contas para você alimentar aí o sistema, tá bom? Certo, depois de criado aqui então, tá? A gente pode vir para fazer a criação então aí no caso, né, da parte da frota, tá? Depois eu mostro aqui movimentação do financeiro. Vamos dar continuidade aqui então no frota primeiro, depois eu sigo com o financeiro, tá? Porque aqui na parte de gestão, né, quando a gente for lançar uma ordem de serviço, né, um projeto aqui, uma obra, ele vai pedir esse plano de contas, tá? Esse plano de contas e esse fornecedor. Por isso que eu já fiz a criação agora, tá bom? Vamos começar aqui então pelo frota, tá? Clicar aqui em máquinas e veículos, né, e caçamba para fazer o cadastro. Aqui a gente já tem, né, algumas cadastradas aqui, tá? Eu vou estar fazendo a criação, deixa eu estar excluindo aqui. Primeiro, eu vou excluir, tá? Excluir todas essas aqui, a gente vai criar dois novos veículos, tá? No caso, eu vou criar um veículo e uma caçamba para a gente poder usar de exemplo, tá? Como é que a gente faz a criação, né? Clicamos em adicionar novo, tá? Vai pedir todos esses campos aqui, a gente vai preencher, tá? Esses campos aqui, todos que estão, né? Placa não é obrigatório, todos que estão com o asterisco vermelho, né? A estrelinha vermelha aqui, a gente tem que preencher porque é obrigatório, tá? Eu vou estar preenchendo aqui então com informações fictícias novamente e eu já volto, tá bom? Certo, pessoal. Retornei aqui então, né? Preenchi aqui todas as informações, tá? Tem como a gente, inclusive, adicionar uma foto, tá? Caso você queira tirar uma foto aí do equipamento, né? Da máquina, você pode tirar a foto, né? E colocá-la aqui, tá? Só que tem que ser no formato de foto, tá bom? Então você precisa aí da foto, né? Que esteja em formato JPEG, né? JPG, PNG, formato de foto, para conseguir estar anexando, tá bom? Bom, então eu preenchi aqui a ficha, né, com informações fictícias, né? O tipo aqui, então, ela é própria, ela é de terceira, eu coloquei ela como própria, né? Prefixo dela, né? RIT 2025, equipamento, retroescavadeira hidráulica, né? Tipo aqui, então, temos caçamba, máquina, tá? Veículo e veículo de apoio, tá? Eu coloquei aqui, então, como máquina, a placa dela, né? O valor dela, a foto dela e a data da baixa, tá? Então é o dia que a gente está fazendo, então, né, a criação dessa máquina. Aqui em observações você pode colocar alguma observação caso você queira, tá? Por exemplo, colocar equipamento novo e vou salvar, tá? Pronto, fiz a criação aqui então da máquina. Eu vou fazer a criação agora de uma caçamba também, tá? Para a gente conseguir fazer a movimentação dessa caçamba também. E eu já estou voltando. Retornei aqui então, pessoal, e aqui a gente pode ver então, né, a criação da caçamba, né? Coloquei como própria aqui então, prefixo dela, né? Caçamba de entulho, tipo caçamba, né? Vamos estar salvando ela aqui então. E pronto, né? Agora se a gente retornar aqui a lista no caso, retornamos aqui e temos os dois equipamentos aqui então, né? A caçamba
e aqui a retroescavadeira, tá? Agora a gente consegue dar continuidade aqui então, né, para a parte de gestão, né, que a gente tem aqui então ordem de serviço, projeto, né, obra, gestor de manutenção e abastecimento, tá? Vamos vir aqui então primeiro na ordem de serviço, aqui já tem algumas criadas, né, eu vou estar eliminando aqui, né, para a gente fazer a criação de uma nova, né? Vamos começar aqui então, clicamos em adicionar novo, tá? Aqui a empresa de terraplenagem, né? No caso é a nossa empresa, vai estar aparecendo aqui a sua empresa aí no caso, tá? A nossa, como é um teste aqui, então, na empresa teste terraplenagem, eu vou estar utilizando ela. Cliente aqui, então, vai ser para o Henrique, né? Henrique Tomás. Nome do projeto aqui, então, vamos colocar limpeza de terreno. Limpeza de terreno. Mas você pode colocar aí, né, o nome da sua obra, o nome do serviço que você está realizando, tá? Eu estou colocando limpeza de terreno para ficar algo mais genérico mesmo, a gente dá continuidade, tá? Encerramento não é necessário colocar agora. Aqui em observação, se você quiser detalhar, né, o que, que vai ser feito, né, o tipo de serviço, eu vou colocar aqui então tipo, serviço de limpeza de terreno, tá? Vou salvar aqui então. Certo, agora criado, né, com o nosso projeto aqui, nosso serviço criado, tá, a gente pode dar continuidade. Precisei fazer a alteração aqui do nome, tá, mas já alterei aqui, né, coloquei serviço de limpeza de terreno, tá, e bom, aqui temos apontamento, locação, né, e receber. Aqui em apontamento vai ser lançado então o apontamento das máquinas, tá? Em locação a gente vai lançar então, né, as caçambas no caso, tá? E a receber aqui vai ser a receita, né? Então no caso que a gente vai receber de serviço, né, que a gente vai estar realizando para o cliente, tá bom? Vamos começar aqui então lançando apontamento, tá? Clicamos em apontamento, lançar aqui, né, adicionar um novo no caso, tá? Eu lembrei, né, que a gente tem que fazer o cadastro de motorista também, tá? Porém, aqui já tem alguns cadastrados, eu vou estar utilizando eles como exemplo, mas eu vou mostrar depois onde que a gente cadastra, tá bom? Bom, vamos continuar aqui então. A data, vou colocar no data de hoje, tá? Foi o João Carlos Batista que fez, né? O equipamento. Vamos colocar aqui a porcentagem para pesquisar os equipamentos que a gente tem cadastrado, né? Já apareceu aqui então caçamba, né? E retroescavadeira hidráulica. Vamos colocar então a retroescavadeira que a gente fez o cadastro, né? Tipo de apontamento. Aqui você vai colocar, né? Se é por hora, por mês, por dia, por viagem, né? Tonelada. Eu vou colocar aqui diária, tá? Vou fazer então uma diária. O orímetro inicial da máquina, eu vou colocar, vamos supor, 1.500, tá? E ela finalizou com 2.000, por exemplo, tá? Então finalizou com 2.000, fez 500 aí, né? O orímetro da máquina, tá? Quantidade então de diárias que foram feitas, né? Como eu escolhi o tipo aqui de apontamento por diária, eu vou colocar aqui então a quantidade de diária que foi feita, né? Vamos supor que finalizou hoje com duas diárias, né? Por exemplo, as duas, cada uma no valor de 250, né? E a gente pode salvar aqui então, né? Pode colocar alguma observação caso você queira, tá? Eu vou só salvar aqui então, né? E pronto, foi lançado, tá? Se eu voltar aqui agora já tem, né? O perímetro total que a máquina já fez, né? Ela fez 500 aqui, então quantidade que foi feita aqui, né, de diária foi de duas, né? E o valor aqui, os valores aqui já somando um total para gente, subtotal. E eu posso vir aqui e lançar mais apontamentos, tá? Caso eu queira, eu posso vir aqui e lançar mais apontamentos, tá? Mas eu não vou fazer então um lançamento, tá? Porque senão vai ficar bem extenso aí. Mas você pode ir lançando todos os apontamentos que você for fazendo, né? Escolhendo o tipo, qual que foi o colaborador, né? No caso, o operador que fez aquele apontamento, tá? Vamos estar retornando aqui. Tá, e já somou aqui então para a gente o saldo a receber já é de 500, né? Que foi o valor que deu aqui dos apontamentos, tá? Aqui em locação, então, a gente vai fazer então a locação das caçambas, tá? Vamos clicar aqui então em adicionar novo, tá? E é mais simples, né? A gente coloca aqui então equipamento. Aqui apareceu mais alguns que foram os que eu deixei desativado, tá? Para poder fazer o treinamento, tá? Mas vocês podem desconsiderar. A gente vai utilizar aqui então a caçamba de entulho, caçamba de entulho aqui, então. Data inicial que a gente enviou ela para lá, vamos supor que a gente enviou no dia 3, tá? E ela retornou, então, dia 10, no caso hoje, né? Status aqui, então, né? Você vai colocar, por exemplo, se ela tiver ainda no cliente, você nem precisa preencher essa parte, tá? Você pode deixar aqui em aberto, né? Não precisa nem preencher essa parte, tá? Por exemplo, ela tá com o cliente lá ainda, você deixa aqui como em poder do cliente, tá? Eu vou simular aqui, então, como seria. Vamos supor que a gente mandou ela dia 3, né? E status ela está em poder do cliente ainda, porque a gente enviou para lá e ainda não retornou. O valor aqui, então, vamos colocar.
Essa locação aqui ficou no valor de 2.000, por exemplo, né? Observação, caçamba usada para coletar entulho, por exemplo, né? Coletar o entulho. Tá, vou salvar aqui então e pronto, né? Foi lançada aqui então, porém ela está com status em poder do cliente, tá? Quando chegar no dia que retornar essa caçamba para você, você vai vir aqui, tá? Pode clicar nessa pranchetazinha mesmo aqui de editar. Clicou aqui, né? Então você vai editar agora, né? Data final que ela retornou no dia de hoje. E em poder do cliente você pode alterar para devolvido, tá? Então clica aqui no correto, né? Para salvar. Vamos dar um F5 aqui então. E pronto, né? Já está aqui então lançado, né? Essa locação, né? De caçamba, tá? Deixa eu voltar aqui agora então. Então aqui, né? A gente vê que já somou um total bem alto aqui, né? De 16.000. E esse total veio daqui, tá? Quando a gente fez aqui o lançamento no caso da locação, né? Ele já fez a contagem de dias, né? Que a máquina ficou, que a máquina não, perdão, que a caçamba, né? Ficou lá alocada, tá? Então, dia 13 a dia 10 deu 8, né? E eu coloquei, então, um total de 2.000, né? Por dia aqui, então. Vamos colocar um valor menor aqui, né? Vou colocar 100 aqui, vou salvar. E pronto, né? Agora finalizou com 800, tá? Então, é necessário também, né? Você pensar ali, né? No valor que você quer já colocar para dar o valor certinho, tá? Vamos retornar aqui, então. E já temos aqui, então, um saldo a receber de 1.300, tá bom? Bom, agora a gente quer então lançar, né, esse receber, né, essa receita então que o cliente vai pagar para a gente. Vamos clicar aqui em receber, vamos adicionar uma nova, né, um novo contas a receber, tá? E aqui a gente vai estar lançando, né, empresa então, empresa teste terraplenagem, que é a nossa empresa que vai estar lançando, a data de emissão, né, desse contas a receber, vamos supor que foi lançado então, foi emitido aqui então no dia 9, né? Documento aqui, então, né, o número da nota ou do documento, vamos colocar aqui, por exemplo, o número da nota, então, né, vou colocar 30.202, tá? Centro de custo aqui, então, a gente não fez o cadastro de centro de custo, verdade, a gente vai ter que fazer aqui, então, o cadastro do centro de custo, tá? Antes de estar fazendo aqui, então, o lançamento. Vamos fazer, então, lá rapidinho. Certo, eu tinha esquecido de habilitar então, né? Por isso que não apareceu aqui, né? O centro de custo para a gente fazer a criação, né? Mas vamos fazer a criação aqui então, né? Do centro de custo. Eu vou criar três aqui padrão, né? Clicar aqui em adicionar novo. Vamos criar aqui, é bem simples, tá? Coloco o nome aqui, administrativo, administrativo, tá? RH e frota. Salvar aqui então e pronto, temos os três centros de custo aqui já lançados, tá? Agora a gente pode vir aqui então em gestão, né? Ordem de serviço, projeto de obra, onde a gente estava, clicamos aqui em receber, agora sim a gente consegue fazer a criação, tá? Clicando em adicionar novo, empresa aqui, mesma coisa, né? Emitido no dia 9, nota 30.202. Centro de custo administrativo, né? Parceiro aqui então, né? O Henrique, né? Então que a gente está lançando o receber para ele, né? Que a gente vai receber dele no caso, né? Valor de 1.300, que é o total que ficou, né? Se tiver aqui juros, né? Você pode colocar esse valor aqui, tá? Então aqui também tem um aviso para a gente, né? Usar sinal de menos para desconto, né? Para dar o desconto. Se você quiser dar esse desconto, por exemplo, pode colocar menos, sei lá, 300 aqui, por exemplo, né? Vai ter esse desconto lá, tá? Eu vou deixar aqui em aberto, tá? Vou deixar assim mesmo, sem juros. Plano de contas aqui, então, vai ser de recebimento de serviços, tá? Histórico aqui, então, recebimento, nota 302. Vou colocar aqui como exemplo, né? Vencimento, então, vai ser para o dia 15 e a data do pagamento aqui é quando for realizado, então, o pagamento desse recebimento, tá? Por enquanto, vamos só salvar aqui, então, tá? E pronto, foi lançado aqui, tá? E ele já vai estar também aqui no financeiro, eu vou estar mostrando aqui posteriormente, tá? Mas vamos continuar aqui no Frota, depois eu dou continuidade no financeiro, tá? Aqui em Frota, então, né? É dessa forma que você vai estar lançando apontamentos, vai estar lançando locação e o recebimento dos clientes, tá? Para os seus respectivos, né? Projetos e obras aqui, então. Cadê abastecimento, né? Deixa eu estar eliminando aqui esse abastecimento, tá? Vamos clicar em adicionar novo para lançar um novo abastecimento, tá? Clicamos em adicionar novo.
A data aqui então, né, desse abastecimento, vamos supor que é no dia de hoje que eu estou lançando. O equipamento é a retroescavadeira, tá? Motorista aqui então, João Carlos Batista. Fornecedor, como eu não fiz a criação de um outro fornecedor, por exemplo, o posto, né? Eu vou estar utilizando. Na verdade, eu vou criar rapidinho e eu já volto, tá? Para ficar mais fácil então da gente entender. Retornei aqui então, né? Fiz a criação de um fornecedor aqui, né? Um posto, tá? Figueiredo vira posto aqui então, para a gente estar utilizando, né? Destino aqui então, serviço, limpeza. Produto aqui no caso, tá? A gente vai precisar criar um produto também. Eu vou mostrar depois onde faz a criação do produto, mas a gente pode fazer a criação aqui por aqui também, tá? Clicando em adicionar novo, né? Vai pedir o código interno, né? Vamos colocar aqui então DS, não é obrigatório, tá? Mas é interessante você colocar para ficar mais fácil de achar depois. KDS 10, né? Produto diesel S10. Unidade aqui então, né? Como é que a gente compra aqui? Como é que a gente faz a compra desse material? A gente compra por litro. NCM dele, tá? Eu vou deixar aberto, não me recordo o NCM agora. Valor, vamos colocar aqui, supor que é 5,70, né? O valor do diesel. Aqui o grupo, né? Temos que criar um grupo também. Vou criar então um grupo combustíveis. Estoque aqui, a gente não quer que controle estoque, né? Não vamos armazenar o combustível em estoque. Mas caso você controle, né, por estoque, pode deixar habilitado como sim. É combustível lubrificante? Sim, então vou salvar aqui então. Né? Estoque mínimo, vou deixar em zero aqui, tá? Eu não vou colocar a quantidade de estoque mínimo porque a gente não guarda estoque e vou salvar, tá? Então, diesel S10, né? A gente vai estar utilizando aqui. Quantidade que vai ser abastecida, tá? Então, vamos colocar que vai abastecer 50, né? 50 litros aí. Valor unitário, 5,90. A gente tinha colocado, era 5,70. Hora do time inicial a que a máquina estava quando fez o abastecimento e quanto ela terminou quando foi feito o abastecimento, tá? Não vou colocar nenhuma observação, vou salvar aqui então e pronto, tá? Foi lançado aqui então o abastecimento da retroescavadeira hidráulica, tá? Bom, é dessa forma então que você consegue estar lançando os abastecimentos, tá? Certo, pessoal, podemos então aqui dar continuidade, né? Vamos agora para o módulo financeiro, tá? Depois de ter criado aqui então, né, parceiro, plano de contas, centro de custo, vai ficar mais simples, né? Tudo que a gente precisa então para estar lançando aqui, né, despesas e receitas, tá? Vamos começar aqui com contas a receber, é bem simples, né? Foi aquilo que a gente já lançou, já tá até aqui, né? O nosso contas a receber que tinha sido lançado lá, né, do projeto, do serviço que a gente tinha feito, tá? É bem simples de estar lançando, a gente clica em adicionar novo aqui então e preenche as informações do mesmo jeito, né, que a gente tinha preenchido o, o desse lançamento aqui, né, que foi feito para nossa obra, tá? O que eu vou estar mostrando aqui é como é que a gente dá baixa, tá, nesse registro. A gente tem aqui a opção de editar e a opção de baixar aqui então, né? Vamos clicar aqui em baixar, tá? Clicou aqui, ele vai abrir essas opções aqui pra gente. É só estar colocando aqui então, né, a data do pagamento aqui, né? Que foi, vamos colocar que foi dia 15, né? E aqui, se você quiser estar alterando, né, o centro de custo é possível. Se quiser estar adicionando alguns juros aqui também é possível, tá? Depois é só a gente vir aqui, clicar em salvar, tá? E pronto, né? A gente deu a baixa aqui então, o status já está como pago. E aqui no financeiro, na parte de contas a pagar, vai ser a mesma lógica, tá bom? Aqui não tem nenhum lançado, eu vou lançar um aqui agora, mas vai ser a mesma lógica, tá? Eu vou vir aqui então a empresa, colocar a nossa empresa aqui. Eu vou lançar aqui um exemplo de conta de energia, tá? Vamos colocar aqui então dia 10, né? Emissão. Vamos colocar o número, como se fosse o número do boleto, né? Aqui, tá? Vou colocar aqui então. E eu vou estar lançando para um projeto, tá? Bom, a gente pode estar lançando para um projeto específico, né? Um que a gente está realizando, tá? Mas também pode ser feito, né? Caso você queira criar um projeto, por exemplo, aqui, né? Clicar em adicionar novo, né? Vamos colocar aqui então o cliente. A gente pode estar colocando. Seria interessante a gente colocar, né, fazer a criação da nossa empresa mesmo, né, como um cliente, porque vai ser lançado para ela. Mas eu vou estar usando aqui como exemplo, tá? O Figueiredo Posto aqui, tá? Nome do projeto, eu vou colocar aqui administrativo. Aqui no caso você vai criar a sua empresa, né, como um cliente e vai estar selecionando ela aqui, tá? Vou salvar aqui então e pronto, né? Vamos estar lançando aqui então no projeto administrativo, tá?
essa conta de energia, né? Que vai ser como se fosse, no administrativo vai ser como se fosse conta da empresa, tá? Então, tudo que for então aí a conta da empresa, a gente pode estar lançando em administrativo, tá? Aqui em centro de custo, administrativo também, né? E aqui em parceiro, tá? A gente colocaria, vamos colocar aqui então Figueiredo Posto, né? Valor de débito, vamos colocar 200 aqui então. Vamos, na verdade, lançar como se fosse um abastecimento, né? Fica até melhor aqui. Serviço de limpeza aqui de terreno. Vamos estar lançando aqui para o projeto serviço de limpeza de terreno, tá? Centro de custo, então, frota. Parceiro Figueiredo Posto, né? Figueiredo Vieira Posto. Valor de R$ 200, vamos colocar aqui, né? Plano de contas aqui, então, abastecimento, tá? Histórico, abastecimento. Vou colocar aqui abaste. Ponto. Dia 10/4, tá? Vencimento aqui, então, vamos colocar para o dia 15, tá? Data de pagamento não precisa pôr ainda, vou salvar, tá? Então, tá aqui lançado, mesma lógica, então, né, do contas a receber. Se você quiser editar o registro, clica aqui no lapisinho. Para baixar, clico na prancheta aqui, então, né? Vamos deixar no valor de 200. Data do pagamento, dia 15 mesmo, né? Vamos colocar no dia 15 e vamos salvar aqui então, tá? Pode clicar aqui em salvar todos também dá certo, tá? E pronto, né? Já está aqui com o status de pago, né? Foi baixado então esse registro, tá? A parte do financeiro é então bem simples, tá? Aqui então depois a gente tem os relatórios. Eu vou estar mostrando então, né? Fazendo um vídeo como eu tinha dito, para a parte de relatórios que envolve um pouco de gestão, então eu vou estar deixando separado, tá? Certo, agora vamos dar continuidade aqui então, né? Depois do financeiro, eu vou fazer então também um vídeo separado para vendas, tá? Porque ele também envolve um pouquinho de gestão, então eu vou estar deixando separado aí também, tá? Bom, em suprimentos aqui então, a gente já tinha visto, né? Mas eu vou dar uma passadinha de novo por aqui, né? São os produtos que a gente vai estar criando, né? Também tem como criar o grupo aqui, então. Se você quiser, por exemplo, criar um novo grupo aqui, né? Deixa eu fazer a criação de um novo. É, peças aqui, por exemplo, peças, estoque. Eu quero que controle estoque sim, né? Combustível e lubrificante, a gente coloca como não, porque não é, né? Não é um grupo para isso. Vamos salvar aqui então. E pronto, foi criado o grupo peças. Agora a gente pode vir aqui em suprimentos, né? Produtos aqui então e criar então um novo produto, né? Vamos supor que eu vou criar aqui então um parafuso, né? Vou colocar aqui então PR40, produto parafuso 40. Unidade a gente compra por unidade mesmo, né? NCM eu não vou deixar aqui aberto, o valor dele eu já vou colocar aqui, vou colocar, sei lá, R$ 4, por exemplo, né? Grupo peças, né? E estoque mínimo eu vou deixar em zero, vou só salvar aqui então. E pronto, né? Fizemos aqui então um lançamento de um parafuso, né? Temos aqui então um lançamento de parafuso aqui, ele já está alocado no seu devido grupo, né? E a gente pode lançar então mais produtos se for necessário, tá? Para finalizar aqui então agora, né, o treinamento aqui mais focado então aí na prática mesmo, né? Temos aqui empregados, né? A gente pode fazer então o cadastro, né, dos empregados, né, dos operadores, dos motoristas, que é o que eu fiquei devendo quando a gente estava aqui em frota, né? Bem simples também de fazer a criação, vamos clicar em adicionar novo, tá? E vamos preencher aqui então, né? É o empregado ou terceirizado, vou colocar aqui então empregado, nome aqui então, vamos colocar João de Souza. João de Souza aqui, então. CPF, vamos colocar um CPF fictício aqui mesmo. Tipo de habilitação, aqui é a habilitação dele, tá? Então você pode colocar aí, eu vou colocar. E aqui então, vencimento da habilitação, vamos colocar então para o dia 10, porém, de 2029. Cadê 2029 aqui então, né? Número da habilitação, né? Você vai preencher com os dados dele. Telefone é obrigatório você pôr, tá? Então vamos colocar aqui um fictício aqui. O WhatsApp dele, né? Pode colocar aqui então a mesma coisa. O e-mail não é obrigatório, tá? Aqui os únicos campos obrigatórios vão ser o telefone, tipo, nome, CPF, tipo de habilitação, né? E se ele é motorista, tá? O resto é opcional, tá? Mas a gente recomenda aí o máximo de informação que você conseguir tá colocando aí, né, para complementar o cadastro do colaborador, melhor ainda, né? Então vamos continuar aqui. O e-mail aqui a gente não vai preencher, então vamos para motorista. A gente coloca aqui então como sim, né?
para estar aparecendo na parte de motorista e vamos salvar aqui então, né? Deixa eu voltar aqui a lista e pronto, né? Foi lançado aqui então o João de Souza, já está aqui na nossa parte de empregados, tá? Bom, esse seria então o treinamento, né? É um sistema realmente fácil de estar utilizando aí, né? Focado realmente na parte de frota ali, né? Na parte de lançamentos aí de apontamento, né? Mas é um sistema bem simples de estar utilizando, tá? É prático aí para o dia a dia da empresa, né? Para quem, principalmente para quem está começando, tá? Se você é uma empresa que está começando agora a entrar, né, nessa parte de sistema, está querendo sair das planilhas, às vezes ainda trabalha também com parte de papel mesmo, né? Papel, arquivos, né? Ou trabalha com planilhas e quer começar a sair, tá? O Terraplex vai ser uma excelente opção, tá bom? Vou estar finalizando por aqui esse treinamento, tá? Espero que tenha deixado aí esclarecido bastante dúvida de vocês. E como eu tinha dito, tá? Se vocês tiverem dúvidas aí, então, vou deixar na descrição nossas redes sociais, tá? Então, caso precise, aí a gente vai estar respondendo por lá, tá? Fico à disposição então. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.